principalmente a coragem de obedecer a si mesmo, que possam, Jesus, ser percebidos pela nossa querida mãe de Jesus, que possam tomar cada um e caminhar rumo ao caminho que leva ao Pai, que a vontade do Pai se envolva todos nós, encarnados e desencarnados, que se seja, graças a Deus, como muito de nossos desejos. Boa noite. Que a paz do Cristo tenha morada fixa nos vossos corações e que essa casa individual de cada um esteja sempre cheia de convidados que possam desfrutar do amor que o Cristo deposita em cada um de nós. Quando falamos de natureza, cada um deve compreender o conceito de natureza de forma diferente. Algumas pessoas entendem que natureza é o selva, outros entendem que é o animal, outros entendem que é o mar. Mas natureza é tudo aquilo que é natural. Tudo que é natural é divino, é de Deus. E tudo que é divino é regulado. Regulado de tal forma que, para aqueles que vivem nessa natureza, nada sobre e nada falte. Não existe no reino de Deus o real escassez. Como não existe no reino de Deus o real desperdício. E para afirmar isso, eu acho um bom exercício observar como os animais e também os plantas, mas melhor talvez com os animais, observar como que eles se comportam no dia a dia. Vocês acham que, salvo situações extremas e permitidas por Deus, que algum animal em seu habitat natural morre de fome? Se morresse de inanição, como eu disse, com salvo situações diferentes e planejadas, que seriam exceções, isso não seria divino. Da mesma forma que um animal em seu habitat natural, ele morre de doença crônica. Será que isso acontece? Eu diria que em habitat natural, se isso acontecesse, Deus falharia em sua governança. Por outro lado, se seguimos observando os animais em seu habitat natural, eles têm uma característica comum que é
trabalhar para conquistar recursos. E observem isso. Tudo aquilo que eles adquirem, que é além do essencial, eles dividem. Eu não estou dizendo que uma prudência como de um estilo guardar comida no inverno é desperdício. Mas somente aquela medida que é necessária para o bem viver é armazenado. Todo o restante, ele é dividido. E aquilo que não é dividido, nem é obtido, pois não pode haver desperdício. Alguém conhece já o caso de algum lobo, de algum leão, que pensou assim, hoje é um dia diferente, então eu comerei além do que cabe na minha barriga, porque eu quero ter prazer nesse refeição. Não existe. Da mesma forma que no mar, um peixe jamais pensará assim, hoje eu farei diferente, hoje eu vou comer para 3 dias, porque quero ficar aqui em meu toca, descansando por mais tempo, sem ter que sair para poder buscar alimento. Isso é uma expressão que gosto muito, que é a eficiência. Como eu disse no início, sem desperdício e sem escassez. É o equilíbrio. Mas quando nós analisamos o ser humano mediano da Terra, ele começa a experimentar a escassez e o desperdício. Não há, talvez, um ser humano, e me refiro a encarnado e desencarnado na Terra, que não experimente em alguma medida esses dois questões que citei. E por que isso ocorre? A emancipação do alma, no sentido de crescimento, desenvolvimento de autonomia, ele é desafiador. Ele é desafiador porque, à medida que o espírito progride, ele passa a ter melhores recursos para co-criar. A cocriação de um leão, de um peixe ou de um lobo é bem limitado se comparado com a cocriação de um ser humano. Mas assim como para o glutão, que come muito mais por prazer do que por necessidade, o ser humano mediano, quando começa a receber recursos, ele se empolga. Ele se empolga, ele se deslumbra, e ele se sente em algum momento surpreso por não saber como lidar com o recurso. Basta pensarem, imaginem alguém que ainda não provou poder. E de um dia para outro, o fada com varinha de condom dá poder para aquela pessoa. Qual é a probabilidade dessa pessoa fazer um uso eficiente desse poder? Eu diria que é nula, por uma questão de evolução. Então isso nos, de certa forma,
nos conforta sobre interpretar que aquele ditado do errar é humano nesse campo do saber é totalmente humano, é natural. Só que, à medida que a autonomia é dada para o espírito, o causa e efeito fica mais evidente, porque somente se pode ser alguém que sofre com causalidade quando se começa a ter livre-arbítrio. E é aí que as coisas começam a ficar mais complexas. Porque, como eu disse, os animais, eles não possuem, em situação nenhuma, escassez do essencial para sobreviver. Assim como também não desperdiçam nada, não acumulam o desnecessário, e quando sobra algo eles dividem. E o ser humano se empolga, e quando muito se empolga, ele começa a sofrer o causa e efeito. E aí eu posso dar mais uma vez o exemplo de que a doença crônica, e quando eu falo doença crônica, me refiro à disfunção que começa no mental e que reflete no físico, no corpo físico, começa a ocorrer. Mas é claro que isso é parte de um aprendizado e é claro que isso um dia ele cessará. Mas o que cada um que ouve essa mensagem pode pensar sobre faltas e excessos? Quero fazer um convite para que todos reflitam sobre quais recursos têm que podem ser melhor utilizados e divididos. Mas é bom saber que, como eu disse em relação a causa e efeito, o Pai nos dá o que precisamos, e se não fizermos por merecer, não teremos nenhuma sobra para dividir. Assim como todo aquele que tem um pouco a mais, se espelhando no Mestre Jesus, deve ter bom senso, até no divisor. Mas indo a um exemplo muito prático, quantas horas tem um dia na Terra? Quantas horas é recomendado que alguém dorma no Terra? Quantas sobram? 16. Nos 16 horas. Quantas horas desses 16 estão sendo colocadas em atividades produtivas? Esse é um primeiro reflexão. É claro que o descanso é trabalho, o descanso racional é trabalho, pois reenergiza o corpo e o espírito também. Mas se pensarmos que temos, no média, 16 horas, e que no média assumimos 8 horas de trabalho, 8 ou 10 horas, se sobrar 6 horas, o que cada um faz com seus 6 horas que sobram? E se somarmos 6 horas por dia, 365 dias por ano, 10 vezes. É muito hora. E nem estamos falando sobre trabalhar em demasia. Não estamos falando também de um trabalho apenas fora do lar, fora da família, pois todo esforço em melhorar-se, em aprimorar-se, é bom trabalho. E também não digo que não é de bom grado a distração frutífera, o diálogo, o lazer. Mas será que a medida entre o tempo ocioso e tempo
uso o relógio ao tempo de hora como exemplo. Será que a medida entre o tempo ocioso e o tempo produtivo de cada um de nós está equilibrado? O vida na terra não é a vida definitiva. Muitos daqueles que aqui assumem que por terem muitos recursos perdurarão com ele estão completamente enganados. A contabilidade ocorre a todo momento e o balanço no desencarnar, todos sabem, mesmo que inconsciente, que ele ocorrerá. Não devemos esperar troca de fase para cair na realidade e entender que fizemos mau uso dos recursos, porque faltará. E uma medida de bom uso dos recursos está sobrando. Para aquele que sobra tempo, há desperdício. Para aquele que tem condição, por saúde física, de levantar o outro e não faz, há desperdício. Para aquele que já tem pouco conhecimento sobre uma disciplina, que não orienta o ignorante, há desperdício. Para aquele que tem ouro e não multiplica do jeito cristão, há desperdício. Não há problema em ter ouro, há problema em não multiplicar enquanto talento. Todos os talentos devem ser ferramentas de progresso. Isso é uma reflexão que gostaríamos de convidar a todos. O que estamos fazendo dos talentos que temos? Não existe salário sem trabalho? O quanto estamos trabalhando para aumentar nossos salários? E quando achamos que estamos faltando algo próximo, inclusive às vezes do essencial, reforço o convite para reflexão. O que estamos fazendo dos nossos recursos? Eis um dilema de se tornar gente grande. Com autonomia vem responsabilidade. Se não usarmos bom a autonomia, o causa e efeito nos mostrará isso para o nosso bem. E gostaria que essa reflexão fosse de todos e a todo momento, porque a percepção de ferramenta amplia com o tempo. Se fôssemos fazer uma comparação com moeda, quanto mais moeda alguém adquire, maior a percepção sobre o que é possível fazer com tantas moedas. Aquele que tem pouco sequer faz ideia do que é possível transformar, como aquele que tem muito. É necessário entender que o tempo, como eu disse anteriormente, é recurso. É recurso que muitas das vezes fica ocioso, que um corpo com pé e mão e braço adequados é ferramenta que, se não está sendo utilizado, é desperdício. Que uma mente equilibrada, que consegue adquirir conhecimento, mas que não é usada para o trabalho, para a instrução de si do próximo, é desperdício. E quando começamos a ampliar essa percepção, entendemos que pouco sabemos, porque temos pouco ainda. E como que nós, e essa parte eu falo para aqueles que, assim como eu, aderiram ao trabalho do Cristo, e como que nós podemos querer mais, se muitas das vezes não estão utilizando, ou, numa palavra terrena, rentabilizando com as ferramentas que Deus nos outorgou, mesmo que temporariamente.
possível fazer muito mais do que é feito. E não só no campo do maravilhoso. Muitos acham que para ajudar o próximo é necessário fenômeno, é necessário coisas muito complexas. O próximo é aquele que, como vocês, vivem uma vida normal. Tudo que você precisa, ele também precisa. Tudo que você sente, ele também sente. É muito mais simples. Então, reflitam, irmãos. Jesus, em nenhum momento deixou de produzir, deixou de dividir, deixou de multiplicar. Quando pensamos na multiplicação dos peixes ou dos pães, o objetivo com esses ensinamentos é muito mais amplo do que citar Jesus como um mago que fazia mágica. Não é isso. É explicar que é possível multiplicar e que quem mais multiplica, mais recebe, não falta. Usem o exemplo do Cristo, usem o exemplo do Pai. É o Pai que provê para os animais, que disse no início do diálogo, o alimento, a casa, a água. E os animais usando bem não falta nunca. E é isso. Todos estão bem? Estão animados? Estão empolgados? Imaginem que numa rua escura há um médium. Eu digo médium, mas pode ser outra natureza de trabalhador. E nessa rua escura, o médium passa e pelo seu nível de empolgação, ele ilumina como se fosse um poste de luz muito grande. Nesse momento em que ele se ilumina, aqueles que habitavam a escuridão o veem. E quando o veem, pensam inconscientemente que seja: eu vi a luz e ali eu posso buscar ajuda, porque eu não enxergava outra opção, é tudo escuro. E aí, quando o trabalhador se coloca à disposição, nesse momento, é quando nós conseguimos trazer mais uma ovelha desgarrada para o rebanho. Agora imagina que é o trabalhador do Cristo, o médium, não há tamanha empolgação. O médium está deprimido, ele está desanimado, ou ele está ocioso. Então ele passa num rua escura. Ele estando nessa situação, ele não fará luz, e todos aqueles que estão na escuridão não o verão. E então perderemos a oportunidade de nos aproximar e resgatar ovelhas desgarradas do rebanho. Todo pastor, e falo pastor para fazer compreensão dentro dos ensinamentos do Cristo, todo pastor precisa de se tornar visível para seu rebanho, porque é o pastor que guia, é o pastor que direciona. Se o rebanho não enxerga o pastor, o rebanho fica perdido. E todo aquele que se propõe a servir ao Cristo é um pastor. Alguns com rebanhos maiores, outros menores. Alguns nem têm um rebanho, são pastores que ocupam espaços que ainda estão vagos, mas que arrebanham ovelhas desgarradas de outros pastores. E sabe o que é triste, mas é uma realidade? É que a maioria das ovelhas no terra estão desgarradas e perdidas. E muitas delas, mesmo inconscientemente,
se tivessem um pastor, diriam: obrigado, meu Deus, eu vejo a luz, a promessa de Jesus se fez. Nossa relevância é muito maior do que pensamos. Hoje estamos em situação confortável, mas a grande maioria dos terráqueos estão em situação que estivemos há milênios atrás. Então temos em nosso íntimo o sentimento de como é habitar a escuridão, como é estar perdido, como é estar sem ter um pastor. E nós, muitos talvez não lembrem, mas se examinarem o íntimo sentirão. Esperamos, e o grande pastor veio nos iluminar. Esse foi Jesus o Cristo. Ele veio nos mostrar o caminho. Se estamos todos destinados a sermos Cristos, por que não começar a praticar? Não é mesmo? Não se intimidem, não se sintam pequenos, não se sintam com poucos recursos. Pelo contrário, se sintam com grande potencial. Coloquem esse potencial para virar capacidade de realização. É fundamental. Algum comentário, alguma pergunta do parte de vocês? Nós ainda temos minutos para diálogo, mas não quero ocupar o tempo se não for pertinente, para não haver desperdício. O senhor falou que nós estamos predestinados a ser o Cristo, certo? Sim. Então, o Cristo também nasceu, teve várias reencarnações até chegar ao Cristo. Sim. Mas só isso que eu queria confirmar. Imagine que você começará uma empresa no terra. Essa empresa, por exemplo, será uma empresa de cadeira. Você tem planos de fazer cadeira e tem planos de começar nesse país e expandir para todo o mundo. Idealmente, considerando um crescimento consistente, quando nós pensamos no espírito, assim Kardec codificou, o espírito não regride. Então ele precisa de aprender, de fato, grau a grau, para esse ampliado. Então, idealmente, você começará, talvez, de seu exemplo, a entender o que é uma cadeira. Depois você trabalhará como pessoa que produz a cadeira. Depois você trabalhará como pessoa que projeta a cadeira. Depois você trabalhará como pessoa, digo função, de desenvolver máquina para fazer a cadeira. Depois você trabalhará em função de vender a cadeira para um, para dois. Depois começará a vender a cadeira para muitos. Depois você começará a administrar a finança de uma fábrica de cadeira. Conseguirá lidar com o banco, com o cliente, com o funcionário. Depois você abrirá uma nova fábrica pequena ainda. Depois abrirá lojas. Depois começará a expansão, aprendendo a administrar essa mesma operação em escala maior. Mas você começou no início, porque na visão divina, o melhor administrador sabe tudo daquele negócio. Não é possível, no nosso plano, que um dirigente de um hospital não seja o melhor médico naquela competência médica daquele hospital. E para tanto ele precisa de começar no início, até se tornar um grande especialista e dirigente. Com Jesus,
assim como todos vocês, é a mesma coisa. E como todos nós, corrijam, é a mesma coisa. Jesus se tornou Cristo por mérito. Todos os outros Cristos de infinitas estrelas no universo, da mesma forma. Assim como Ele, nos tornaremos, mas também assim como Ele, passamos e passaremos por diversas encarnações para aprendermos todo o ofício de governar um planeta. Parece simplificar demais, mas qual é a grande diferença na essência de administrar uma família e administrar um planeta? Qual é a grande diferença em essência de administrar uma empresa com administrar um planeta? É claro que são complexidades incomparáveis, são quantidades incomparáveis. Mas quando falamos sobre desenvolver conhecimento, habilidade, não desperdiçar, não ter escassez desnecessária, quando falamos sobre conseguir conduzir rebanhos, orientar ovelhas, quando falamos sobre desenvolver o intelecto e moral, é o mesmo conceito. É um treinamento constante. Até mesmo Cristo, e falo com muita humildade, pois sabemos pouco sobre, ainda possui, digamos, desafios além do atual. Porque se Deus não para de criar, é necessário ter quem cuida de sua criação, porque Ele nos habilita, Ele espera isso de nós. É necessário que quanto mais Ele crie em evolução, mais fiquem evoluídos os seus filhos para conseguir conduzir suas criações. Imagine que além de um planeta, existe o dito, entendido sistema solar, que é um conjunto de astros, e que em galáxias, que são aglomerados de sistemas solares, nós também temos governantes. Isso, imaginem que, talvez, poderia assim dizer, quando falamos de um governante de uma cidade, estamos falando de um pai, de um mãe de família, que coloca todo o seu melhor no desenvolvimento de si, da sua família. E quando colocamos o governador de um planeta, podemos entender como um bom administrador de uma fábrica de cadeiras que se expandiu para todo o globo. Compreendem? É o caminho fatal. E muito, como disse também, no conversa no assunto sobre como fazemos o uso dos recursos, é muito interessante, porque diferente do que se pensa, Deus não atribui responsabilidade àquele que está 100% preparado. Teve espaço de preparação, de estudo, né, laboratório, e não existe o se lambuzar, o se ficar encantado com o falso poder. O poder existe. Quando pensamos em Jesus, é o Espírito mais poderoso que entendemos, com grande diferença de que ele sabe fazer o melhor uso possível do poder que tem. É isso que muitos de nós almejamos. Imagine como é bom você chegar a determinada situação em que você consegue, para aqueles que já retornam para o rebanho e se trabalham para o melhor desenvolvimento, que você consegue, assim como Jesus o fez, curar um cego, curar um leproso, curar um paralítico. Tudo o que Jesus fez, ele mesmo disse, está ao nosso alcance. E sabem por que ele disse que poderemos fazer ainda mais do que ele? A evolução não para. Ele estava exemplificando ele naquele momento da jornada. O Jesus de hoje não é o mesmo Jesus de 2000 anos atrás, mas aquele de 2000, nós poderemos desenvolver ainda mais do que ele, porque não para. É bom ter recurso, mas para ter recurso é fundamental aprender a fazer o bom uso do recurso. Esse é o grande mensagem da noite.
como gosto de sugerir, ou reflexão, ou meditação. Sabemos que a vida da terra é muito atribulada, mas sabemos também que quando começamos a usar melhor o tempo, sempre achamos um espaço para falar conosco mesmo, para examinar como está a nossa vida, como estamos fazendo uso do recurso. Que seja 5 minutos de relógio por dia, já é suficiente se repetimos e repetimos. E nesse esforço contínuo, o milagre se dá. Atingimos lugar, alcançamos lugares e atingimos condições que talvez sequer imaginávamos ser possível, com o mínimo de esforço. Porque Deus multiplica para aquele que faz por onde? A todo trabalhador o salário. É isso, queridos irmãos. E mais uma vez agradeço a oportunidade de diálogo, de exposição de ideias. Agradecemos e agradeço em nome do Casa, a todo o empenho, a todo o esforço de estarem presentes conosco. Aqui é momento, essa reunião, um trabalho como esse, é semelhante ao que eu disse, daqueles que médiuns e trabalhadores do Cristo, que numa estrada escura, com empolgação se iluminam e fazem abrir caminho para o perdido. Muitos do que aqui estão, eles mentalmente estão na escuridão. E todo esse acolhimento, diálogo fraterno e energização é momento de fazer luz para aquele que está na escuridão. Peço licença e que o paz do Cristo habite em vossos corações, que assim seja. Então vamos terminar a nossa reunião, sempre lembrando, né, gente, que essa reunião terminada já estão programando a seguinte. E o trabalhador do Cristo precisa estar, né, acompanhar essa programação. Então, é importante a nossa presença, né, a não faltarmos nas reuniões, para que nós possamos ajudar a espiritualidade, porque eles têm os planos deles. Alguém pode dizer, mas ele sabe que a gente vai faltar. Não é saber, não. Eles acreditam que nós sejamos responsáveis de comparecer no dia e a hora combinada, né? Então, sempre lembrando disso, lembrar que a noite o nosso desdobramento do trabalho continua, então que ao deitarmos, façamos a nossa oração, isso que nos conectemos a eles, né? Aquelas regrinhas de sempre que a gente já sabe. E assim, Senhor Jesus, nós vamos agradecer mais uma noite de trabalho, de tanto aprendizado, de tantos exemplos satisfatórios. Agradecer os companheiros que vieram falar das suas dores, que nos ajudam a repensar valores, que eles possam, nesse momento, continuar recebendo os eflúvios, né, da paz, do consolo, que é a finalidade da reunião, da confiança e da fé. Agradecer a eles a coragem de falar as suas dores, porque é muito difícil falar de nós mesmos, e eles se sujeitam a vir aqui a exemplificar, não para nenhum tipo de pieguismo, mas fortalecer a nossa fé na nossa luta perante a nossa evolução. Então, aos mentores amigos que aqui vieram também, nos dando oportunidade de trabalho, que Deus dê a eles em toda localidade a boa vontade. E que Deus, nosso Pai Jesus, nosso irmão, continue nos fortalecendo os propósitos do trabalho, conforme disse o nosso irmão, da multiplicação das nossas virtudes